No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos que nos acompanham em nossos canais digitais aqui da Rádio Grande FM, no Facebook e no YouTube. Estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos aqui para falar sempre de assuntos importantes e assuntos interessantes. Está com a gente aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está conosco através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like e também, claro, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem e tem condições de acompanhar o programa toda vez que ele vai ao ar. Te convido também a se inscrever em nosso canal Rádio Grande FM. Lá você tem uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar os diversos conteúdos aqui abordados. Aliás, esse nosso programa também vai ficar à sua disposição depois para você compartilhar com seus amigos sobre o tema que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de algo bastante interessante e bastante atual. Vamos falar da atuação do profissional farmacêutico na estética. A gente tem observado o crescimento desse setor e, consequentemente, da importância de a gente saber quais são os profissionais que atuam nesta área. Quem está com a gente, vai bater um papo ao longo do nosso programa de hoje, é a Flávia Cristina Simon. Ela que é farmacêutica clínica e esteta e vai tentar, junto com a gente aqui, explicar um pouquinho qual que é o trabalho do farmacêutico dentro dessa área. Que, aliás, quero te agradecer por estar aqui conosco, desejar boas-vindas ao nosso Saúde e Bem-Estar. Começando já perguntando exatamente isso, né? Eu tinha essa dúvida, de que forma o farmacêutico ele é inserido dentro do trabalho da estética? Qual que é a especificação, ou seja, o que faz o farmacêutico dentro da área de estética? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? A nossa área de atuação do farmacêutico, ela envolve mais de 140 especialidades, né? Então, uma delas é a farmácia estética. Então, a partir do momento que o aluno se forma, ele faz uma pós-graduação e ele já está apto para poder estar trabalhando com a farmácia estética. Eu atualmente tenho o meu próprio consultório, onde eu faço os meus atendimentos, e toda essa regulamentação, ela surgiu lá em 2013, com uma RDC, onde o farmacêutico pôde estar habilitado a poder trabalhar nessa área da estética. Somente de uns 3, 4 anos para trás que a gente começou a observar um crescimento, assim, a gente fala normal, do profissional dentro da estética. Porque, assim, as pessoas pensam que o farmacêutico ele vai trabalhar somente na drogaria, né? Sim. Então, a gente tem uma ampla variedade de opções que a gente consegue trabalhar. Eu escolhi trabalhar na estética e eu gosto muito porque eu consigo proporcionar, né, uma qualidade de vida melhor para o meu paciente, eu consigo entregar resultados e melhorar a autoestima dele. Ô Flávia, mas isso também é um desafio, né? Porque o farmacêutico, como você bem colocou agora há pouco, está lidando com pessoas que, por conta da sua autoestima ou baixa autoestima, vão buscar aquilo que ela olhe no espelho e fique satisfeita. Para vocês, como profissional que atua para entregar isso para esse paciente, é um desafio no dia a dia, né? É um desafio bem grande, muito satisfatório, né? Quando o paciente nos procura, a gente sente que ele nos buscou por estar confiando, né? Porque assim, a gente desenvolve tratamentos na face. Então, você tem que ter uma certa credibilidade e uma confiança do paciente, porque dependendo do procedimento que a gente for realizar, se ele não for bem realizado, a gente tem os efeitos colaterais, né? Então, eu me sinto honrada e feliz quando eu vou fazer algum atendimento no paciente, além de proporcionar, né, essa questão do bem-estar e a melhora da autoestima dele. É importante destacar também, quando a gente fala de estética, nem sempre está relacionado com aquela questão da beleza em si, mas tem pessoas que procuram esses tratamentos estéticos que vêm de repente após uma cirurgia plástica, por exemplo, para correção de algum problema que tenha tido, eles acabam também tendo de migrar para essa questão da estética em função disso, que não só da questão da beleza em si. Sim. Né? Eu acredito que foi por conta disso que a estética cresceu muito, né? Porque cada vez mais as pessoas elas estão buscando tratamentos menos invasivos. Sim. Então tem muito procedimento que a gente consegue realizar em consultório que antigamente era feito só através de cirurgia plástica, né? Rinoplastia, que a pessoa precisava passar por uma cirurgia, ficar muitos dias assim em repouso. Então hoje em dia não, você consegue melhorar o problema de um paciente, no outro dia ele já pode voltar a trabalhar. Então eu acredito que foi isso que teve essa amplitude tão grande
né? Sim. E esse crescimento tão grande da estética por conta disso. As pessoas estão buscando procedimentos menos invasivos com um retorno de pode voltar a trabalhar já no outro dia. Isso tudo juntamente com um procedimento assim, e ele se tornou um procedimento muito seguro, Sim. né? Quando realizado em... E até interessante isso que você fala desse crescimento da estética, a gente já falado sobre isso, e aí a gente traz o crescimento também do farmacêutico, dessa profissão, indo para essa área. A gente também teve esse aumento porque a demanda é alta, e lógico, e aí entra aquela questão da regulamentação que você falou no início, porque, óbvio, as clínicas sérias e conceituadas, elas vão trabalhar dentro daquilo que a lei faz, e porque elas também são fiscalizadas, por isso esse profissional é importante, né? Então, a partir de 2013, quando a gente foi regulamentado a poder estar trabalhando na área da estética, nós somos amparados pelo nosso conselho, tanto federal quanto regional. Então, assim, são eles que nos regulamentam e nos fiscalizam. Então, eu recebo a visita anual da Vigilância Sanitária, a visita do meu conselho, do CRF, e eles fazem as adequações, eles fazem as análises para ver se eu estou trabalhando dentro da normalidade. Sim. Isso é dividido, por exemplo, você vai trabalhar em determinados setores, eles vão te dar permissão para você fazer determinado tipo de procedimento, ou você tendo a permissão para atuar, você está livre dentro daquilo que está estabelecido dentro das normas para você atuar? Nós temos uma RDC que nos regulamenta todos os procedimentos que nós podemos fazer, né? Então, assim, dentro daquela RDC eu só posso trabalhar com aquele tipo de procedimento. Então, quando eles fazem a visita, eles analisam toda a minha parte documental, analisam quais são os procedimentos que eu estou fazendo e eu posso estar realizando somente com a autorização, né? Sim. Então, eu falo que a gente tem que saber fazer somente, trabalhar somente com o que a gente está regulamentado para poder fazer. Isso também me traz uma segurança muito grande, né? Porque eu não posso estar realizando um procedimento que eu não estou regulamentada, né? E habilitada para poder fazer, né? Sim, mas isso passa também muito vamos ver o outro lado, o lado do paciente, o lado de quem vai buscar. Ele também precisa buscar essas referências, né? Sim. Ou seja, para saber que aquele profissional está habilitado para desempenhar esse papel, porque vocês têm feito exatamente junto com o conselho, exatamente isso, de trabalhar de uma certa forma dentro de regras para oferecer para ele essa segurança. Sim. E ele precisa estar atento e verificar se onde ele está indo tem toda essa regulamentação, né? Eu sempre assim, quando eu converso com as minhas pacientes, né, eu falo assim, olha, eu não sei se você procurou outro profissional, mas toma bastante cuidado com relação a preço, com a relação à documentação, porque assim, todo procedimento que a gente faz, ele é documentado, a gente coloca lote, a validade do produto, a gente entrega uma cópia para o paciente do termo de consentimento também. Então assim, toda essa documentação é um direito do paciente. Então eu falo assim, se você for realizar o seu procedimento em outro profissional, peça esse documento, porque ele é um direito seu lá, está falando qual foi o produto que você utilizou, a validade, e isso é uma garantia para você, né? Aí diminui o risco de ter alguma intercorrência, né? Intercorrências, elas são possíveis em qualquer circunstância, mesmo seguindo regras. Se a gente pegar a própria medicina em si, a gente se depara com situações como essa. Você falou da questão da segurança que vocês têm quando vocês seguem essa regulamentação, essas normas, para vocês, porque de repente você faz um procedimento e aí depende de muitos fatores, do medicamento, do produto utilizado, de como esse paciente também se comportou para poder aquilo fazer o seu efeito. Se ele vir a ter alguma intercorrência, algum problema, vocês não serem responsabilizados perante a lei por conta disso também. Esse respaldo é fundamental também para vocês, né? Com certeza. Nós podermos trabalhar com produtos bons, de qualidade, onde a gente consegue entregar, além de um bom resultado, e entregar a segurança para o paciente é o essencial. Por isso que eu sempre falo, às vezes, para os meus amigos, para os meus conhecidos, para os meus pacientes, procedimento não é barato. Então, assim, desconfie de um procedimento que está muito barato, porque... E peça para o profissional também, né? Olha, qual produto você está utilizando, né? É um direito seu, você pode perguntar, porque você tem que saber que tipo de produto que o profissional está injetando em você, né? A estética também trabalha muito com o método preventivo, que é você se preparar, porque você sabe, para todos nós a idade vai chegando e, consequentemente, a gente vai passando por mudanças e alterações. De que forma o profissional farmacêutico, o profissional da estética, de forma preventiva, trabalha com esse paciente? Então, nós temos uma perda de colágeno muito grande a partir dos 25 anos, né? Então, nós temos que fazer essa reposição desse colágeno com alguns tipos de
de tratamentos. E a gente trabalha também com a questão do botox preventivo. Então, a partir dos 25 anos, se a pessoa já tem muita linha de expressão, se ela conversa, a gente fala, né, tem gente que conversa com a testa, então a gente consegue fazer essa prevenção bem antes, né? Não esperar chegar nos 40, 50 anos para poder buscar um atendimento. Aí dá para a gente estabelecer aí uma diferença ou semelhança, aquele que separa da estética superficial daquela estética com foco na saúde? Qual que é a diferença entre essas duas situações? Então, nós temos assim, a estética superficial eu acredito que seja uma porta de entrada para a gente poder estar realizando outros procedimentos, né? Que nem eu faço alguns tipos de tratamento. Vou dar um exemplo, a limpeza de pele. Eu recebo pacientes para fazer a limpeza de pele, o paciente já começa a contar que outras coisas estão incomodando e automaticamente a gente já consegue encaixar ali junto com junto com a limpeza de pele já outro tipo de procedimento, né? Sim. Eu acredito que essa outra estética mais preventiva, a gente consiga estar realizando junto com o tratamento que que eu faço também com soroterapia. Sim, entendi. Que a gente faz uma análise, né, de quais vitaminas você está precisando, que o seu corpo está precisando e tudo mais. Perfeito. A gente tem um termo que é muito utilizado por vocês da estética, que é do saber dosar. Porque às vezes as pessoas, mesmo elas estando passando, tendo esse acompanhamento, indo procurando o profissional, ele faz uma recomendação de como ele deve proceder, questão de produtos e tudo mais, mas a pessoa perde a mão ali na hora de fazer isso. É importante a pessoa ter isso em mente e como esse conhecimento técnico evita complicações utilizando o saber dosar. Então, o saber dosar, a gente entra aí com a questão dos excessos, né? Eu trabalho com uma linha assim hoje em dia eu vejo que as pessoas estão buscando uma linha mais natural, né? Então eu tenho muitas vezes alguns pacientes que querem colocar uma quantidade X de ml, vou dar um exemplo, num preenchimento labial. Sim. Eu já falo assim para o paciente, olha, esse tipo de linha eu não trabalho, porque eu não gosto desse excesso, porque eu acredito assim muito na naturalidade, né? Só que a gente tem pacientes que querem, né? Então, assim, o dosar, eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro para o paciente, eu deixo sempre no momento da anamnese, e muitas vezes a pessoa vai com essa ideia de querer colocar uma quantidade muito grande e eu consigo mostrar para ela que, olha, o natural é o mais bonito, né? E até a ver com o seu próprio perfil, porque às vezes a pessoa vai lá porque ela quer ficar igual a outra, a gente tem muito isso, essa questão de comparações, e que aquilo que fica legal para o outro, às vezes no teu perfil, na tua próprio modelo de face, acaba não encaixando, né? Sim, com certeza, cada um tem uma face, né, um tipo de face. Então, muitas vezes, o que fica legal para mim não vai ficar legal para outra paciente, né? Sim, e até dentro disso aí tem a questão das contraindicações que vocês podem fazer, exatamente porque de repente ele quer utilizar um tipo de produto que vocês já observam lá que para ele talvez não seja o indicado. Também é importante que esse profissional tenha em mente de que não posso apenas atender ali o paciente apenas porque ele tem vontade, sabendo que algo para ele é contraindicado, né? Um exemplo do que a gente pode falar isso é o PMMA, que já foi polêmico há muito tempo atrás, né? Então agora ele voltou, ele tem a regulamentação da Anvisa, só que para nós farmacêuticos nós não podemos utilizá-lo porque a gente não consegue comprá-lo, né? Sim. Ele é só liberado para os profissionais médicos. Então, e existem ainda alguns profissionais que ainda conseguem comprar e realizam os procedimentos com esse tipo de produto que não é regulamentado para a minha atuação, né? Sim. Então, eu acredito que é interessante também sempre o paciente pesquisar, né, quais profissionais estão aptos para poder estar realizando aqueles procedimentos para a própria segurança deles, né? E isso hoje, como a gente estava falando no início aqui, perfeitamente. Ele pode entrar lá através do site do conselho, ele vai ter lá esse registro desse profissional, tem de constar lá, Sim, né? tem que constar lá. Então, hoje a gente tem até chama RQE, que é um Registro de Qualificação de Especialização, que é uma numeração igual os médicos também possuem, né? Sim. Então, você pode entrar lá no site do Conselho Federal, vai estar lá o registro do profissional. E eu acredito que a gente tem que fazer isso com tudo, né? Sim, até mesmo quando a gente vai buscar uma especialidade médica também, saber se aquele médico realmente é especialista naquela área, né? Até dentro desse alerta que você faz, é importante de falar, a gente falou aqui do profissional e a gente falou de tudo que esse profissional pode oferecer dentro da estética, e estamos falando aqui de clínicas sérias que trabalham dentro da regulamentação. Mas, infelizmente, as pessoas hoje, sobretudo com relação à internet, você tem acesso a muitas informações. Queria que você falasse sobre os perigos da pessoa, por exemplo. Não só da questão do profissional,
que não têm a qualificação, mas tem pessoas que se fazem as suas maquiagens, os seus procedimentos. Compra o produto pela internet, não sabe de repente nem a procedência disso e promove isso. E depois acabam tendo de procurar as clínicas para corrigir. Ou seja, tem um perigo gigantesco nisso, né, Flávia? Que nem muitos produtos a gente consegue comprar na internet facilmente, né? Qualquer pessoa pode comprar. Infelizmente as pessoas entram no YouTube, verificam como que é feito o procedimento, né? Mas existe o risco, né? Sim. Então, se eu estou injetando um produto que eu não sei aonde eu estou injetando, qual região, qual músculo, né? Então, eu estou colocando a minha vida em risco, né? Porque eu posso gerar uma necrose, eu posso gerar uma infecção. Muitas vezes a pessoa não está utilizando produtos que são estéreis, né? Então, tudo isso. Muita gente reutiliza material, que isso é completamente errado, né? Sim. Ou seja, e a gente tem visto cada vez mais as pessoas buscando, né, por esse acompanhamento estético. A gente falava da questão da autoestima no começo, né? E hoje Dourados está bem servida de profissionais dessa linha. Você, uma delas, está aqui batendo esse papo conosco hoje. Mas é possível, sim, as pessoas aqui da nossa cidade ter esse atendimento de qualidade para que ela possa se sentir bem e ter a qualidade que ela busca, a qualidade final daquilo que ela está procurando, né? Sim, com certeza, né? Aqui em Dourados nós temos ótimos profissionais, então eu sempre falo, busquem uma referência. Vai ter sempre um profissional que você vai gostar daquele resultado que ele entrega, né? Então busque, pesquise sobre ele, né? Se ele tem a qualificação, qual o produto que ele trabalha. Marque uma consulta e tire todas as suas dúvidas com relação ao produto, à técnica, o pós-procedimento, como que vai ser. Sim. E aí você se sente também mais seguro, né? Não tenho dúvidas de que assim vai funcionar muito bem. Flávio, você sabe quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Estamos caminhando aqui para o final do nosso programa de hoje, mas dizer assim, você falou da questão das pessoas pesquisarem, de conhecer mais o trabalho e tudo mais. Quem está nos acompanhando agora também tem a curiosidade. Como é que eu faço para encontrar a Flávia? Como é que eu conheço um pouco mais do trabalho dela? Como é que as pessoas te encontram para conhecer um pouco mais do seu trabalho? Então, a minha clínica é ali na Monte Alegre, bem próximo ali aos bombeiros, né? E aí até quem quiser seguir o meu Instagram, eu posto todo dia lá alguns procedimentos que eu faço, né? Aí eu posso falar meu Instagram? Pode falar o seu Instagram. Então, o meu Instagram é doutora, DRA Flávia C. Simon Frank. E lá eu tenho algumas postagens, diariamente eu posto algumas dicas, alguma coisa. E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem marcar uma avaliação, alguma coisa, estou à disposição. Tá certo. Flávia, obrigado por falar com a gente, tá? Volte sempre, muito bom e de uma forma muito simples, para a gente entender do trabalho do profissional farmacêutico dentro da estética, que é uma área que está crescendo muito. Desejamos sucesso, volte sempre. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Até mais. Muito bem, esse foi o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A você que nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Estava com a gente no YouTube, importantíssimo você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no nosso canal para ter acesso a todos os conteúdos que foram ao ar. Esse programa vai ficar à sua disposição para você também compartilhar o nosso conteúdo. Conversamos hoje com a Flávia Cristina Simon Frank, ela que é farmacêutica clínica, esteta e falou então, portanto, da atuação do profissional farmacêutico na estética. Na próxima semana nós estaremos de volta. Um abraço, até lá!